Eu tava aqui pensando em quais será que eram os piores episódios de JoJo, e eu percebi que isso seria uma pauta interessante para um vídeo. Até porque tem muito vídeo de melhores arcos, melhores momentos, mas e sobre os piores? Eu sou o Rick e nesse vídeo vamos falar sobre os piores episódios de cada parte de JoJo. Eu não sou fã da parte 1. A maioria dos episódios são meio foda-se pra mim, mas especificamente aquele meio de Phantom Blood eu acho bem tedioso. E pra mim o pior episódio é o 5. Ele é basicamente quando eles começam a confrontar os capangas principais do Dio depois do Jonathan vencer o Jack o Estripador. Pois é, né? Vocês lembram que tinha um Jack o Estripador na parte 1? Ok, isso é legal, tá? Basicamente, não acontece nada nesse episódio sem ser o desenvolvimento da situação e um pouquinho da luta contra os dois principais capangas do Dio. Primeira coisa que eu já acho muito paia nesse episódio é aquele flashback do Bruford e do Tarkus. Sério, alguém liga pra backstory desses personagens? Além disso, esse é um dos episódios que o Speedwagon faz questão de ficar narrando absolutamente tudo o que tá acontecendo. E como não acontece quase nada, fica um saco de ouvir esse desgraçado dizendo que eu acabei de ver. Sendo que o que eu acabei de ver foi uma situação extremamente irrelevante. Eu tava pensando em pôr o episódio 6 em vez desse, mas aí eu lembrei que o 6 tem um Sunlight Yellow Overdrive. E só essa cena já é mais foda que tudo do episódio 5. Mas sim, tem coisas que eu gosto aqui. Por exemplo, eu acho muito maneira toda aquela aparição do Dio com a lua roxa por trás. A atmosfera, a presença que ele passa em toda essa sequência é muito bem colocada. Tanto que o Jonathan e o Zeppelin não conseguem fazer nada contra ele, e isso cria uma tensão ainda maior. E falando no Zeppelin, tem o icônico Hey Baby! Que ele solta pro Dio. Mas fora isso, pô, muito merda os dois capangas do Dio. A luta debaixo d'água é completamente esquecível e o Tarkus fica travado botando pressão no Zeppelin por um terço do episódio. Enfim, talvez nem seja um episódio horrível, tá ligado? Tem algumas coisas aproveitáveis, mas é muito qualquer coisa. Quando a gente fala da parte 1, eu duvido que tu pegue esse episódio e fale: ah, eu lembro desse episódio com carinho. As coisas mais aproveitáveis são, não ironicamente, os memes. Eu não sei se é só eu, mas eu acho um saco aquele episódio da luta contra o Santana. Eu nunca vi ninguém reclamando especificamente desse episódio, o 13, mas é um dos mais chatos de JoJo inteiro pra mim. Porque, primeiro, o Santana não tem nada de interessante. O poder dele é basicamente não sofrer os efeitos dos golpes que o Joseph faz e esticar, eu acho. Talvez eu tenha esquecido, na verdade. Enfim, ele é um vilão muito merda e que eu fico um pouco triste por ele ser paia desse jeito. Porque ele tem um background maior, mas no final das contas é tão merda quanto, sei lá, o Steely Dan, o Rubber Soul, tá ligado? O episódio tem algumas cenas legais, tipo a parte que eles estão subindo a escada pra fazer o sol pegar no Santana e a cena da derrota dele, mas, mano, tirando isso, é muito diálogo chato. Sendo que não é um episódio enrolado. Esse é um problema que vem do mangá. Mas eu também não vou mentir. O jeito que o Joseph calcula o horário que o sol pegaria certinho bem naquele lugar, isso é legal. Mas tipo, no contexto geral, mesmo a resolução sendo maneira, mano, eu acho um episódio muito chato. Com certeza é um dos episódios de JoJo que eu não gostaria de rever. Porque eu vi ele 3 vezes e eu li esse arco no mangá. E eu não gostei em nenhuma das vezes. Eu tenho certeza que tem gente que iria botar uns 15 episódios só da parte 3 numa lista de piores. Mas eu confesso que eu gosto da maioria. Eu sei que tem os episódios tipo da verruga, do macaco, que são sim uma merda. Só que tem um aí em específico que eu nem vejo ser odiado. Mas eu acho um saco. Que é a primeira parte da batalha do Steely Dan, o episódio 16 de Stardust Crusaders. Muita gente tem boa memória dessa luta porque o final dela é icônico. É o famoso Ora Ora que dura 3 páginas no mangá.
Mas essa cena em si só rola no próximo episódio. Durante a primeira parte dessa luta, a gente não tem absolutamente nada de interessante. A única coisa que eu poderia dizer que é decente é a morte da Enya, porque tem todo aquele lance dela não conseguir nem reconhecer que foi traída pelo Dio. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Dio e nele eu falei como essa cena é legal para construir a imagem do Dio nessa parte. Só que, tirando isso, é o Steely sendo mais um personagem da parte 3, que a única função é ser babaca, idiota, burro, pra gente depois ver sendo espancado como qualquer outro. Eu até confesso que ele cumpre melhor esse papel que os outros vilões babacas, até porque ele é babaca e insuportável por 2 episódios inteiros, e sim, isso é difícil. Só que, além disso, não tem mais nada, tá ligado? Porra, é muito merda os stands entrando na cabeça do Joseph. Eu não consigo tancar isso de forma alguma. Que ideia de merda. Enfim, por mais que eu goste do Ora Ora no próximo episódio, não justifica esse episódio não ter absolutamente nada de interessante sem ser a estética. Até porque eu acho que foi a primeira vez que teve um lugar específico que tinha um céu diferente pro padrão em Jojo. E isso é legal. E só, né? Porque não tem mais nada de interessante pra comentar. O famoso episódio 26 é o pior episódio de Diamonds Unbreakable. Ou melhor, o famoso episódio do moleque do Junkie. Se tu gosta desse episódio, comenta aí, porque eu queria saber se alguém gosta. Particularmente, esse deve ser o que eu menos gosto dessa lista, porque é genuinamente um plot muito chato e que não agrega em nada. Esse é um dos poucos episódios da parte 4 que apresenta um personagem e nunca mais mostra ele. O moleque do Junkie simplesmente some e, de verdade, eu agradeço, porque pensa no boneco insuportável. A maior parte do episódio é só ele enchendo o saco do Rohan. Não tem mais nada além disso. E quando finalmente vai ter toda a batalha de stand, é só um pedra, papel e tesoura normal. Não tem nem poder, tá ligado? Porque o poder do stand desse moleque é roubar o stand do inimigo. Mas a gente sequer vê essa ideia em ação, porque ele não consegue ganhar. Ou seja, é uma batalha de stand onde o stand em si não consegue usar o seu poder, porque ele perde antes mesmo disso. É um conflito foda-se em cima de um personagem insuportável de chato, e que além de não agregar em nada na história, nunca mais volta. Ou seja, mano, se tu me dizer que isso aqui é um filler, eu acreditaria perfeitamente. O pessoal fala, nossa, a parte 4 parece um filler. Não parece, tá? Porque a maioria dos episódios tem algo a agregar. Esse aqui parece, porque não agrega em porra nenhuma. E além de não agregar, é um saco. Facilmente o pior arco da parte 4 e talvez o pior de Jojo. Até a animação desse episódio é meio meh, pra falar a verdade. Eu gosto de basicamente todos os episódios da parte 5, isso não é segredo pra ninguém. Mas tem um em específico que eu acho que dá pra concordar que é bem abaixo. E no caso, é o episódio 22. Ele vem logo depois daquela sequência de episódios incríveis que termina na traição do chefe. Então, diferente dos outros que eu citei, esse episódio meio que vem com uma expectativa maior, porque agora os protagonistas estão sendo perseguidos por inimigos mais fortes. E quando a gente finalmente encontra esses inimigos, são um mano que tem um stand que faz tu falar coisa ao contrário e um tubarão neném. Porra, mano, se tu me dizer que qualquer outro membro da Passione não é mais foda que esses dois juntos, tu tá maluco. É uma batalha sinceramente bem foda-se, embora agregue no personagem do Narancia. Pelo menos tem algumas cenas que dá pra aproveitar, tem umas cenas realmente legais, tipo quando aparece um tubarão numa sopa, que é simplesmente genial, né, a gente tem que concordar. Além de ter a icônica cena do time Butcherati espancando um maluco aleatório a custo de absolutamente nada. E por algum motivo, esse é o episódio mais feio da parte 5. A gente sabe que a qualidade da animação da parte 5 é muito acima das outras partes, então esse episódio ele fica até meio destoante em vários níveis. Direto tu vê os personagens tortos, sem rosto ou todo travado. Stone Ocean, por mais que tenha vários picos, eu não vou mentir que também tem uns arcos que são um saco. E eu acho que o episódio que mais representa esse sentimento de dor, sofrimento, tédio, é o episódio 6. Que pra quem não lembra é o episódio que a Hermes desperta o stand dela. E esse aqui, esse arco, tem mais bagagem comigo do que os outros. Porque eu odeio ele desde que eu li no mangá.
É um ódio que foi passando e não sumiu. Eu acho que ele resume bem tudo de desinteressante que tem na parte 6. Porque pra mim a Hermes não tem carisma o suficiente pra sustentar um arco solo dela. Fora que o inimigo desse arco, ele se pá é o mais chato dessa lista. Porque junto dele tem umas piadas nesse episódio que eu genuinamente acho tenebrosas. Aquela parte da Hermes oferecendo a calcinha pra ele, mano. Que porra é aquela, Araki? Por que tu fez isso? Ele não tem nada de interessante. E ele serve ainda mais pra fuder a Hermes, porque ela tem um stand muito foda e botam ela pra usar ele pela primeira vez numa situação que nem permite o stand brilhar. É um episódio que, se não fosse pelo fato da gente ver o stand dela pela primeira vez, não mudaria nada. É quase descartável. Fora que a gente não pode esquecer que a parte 6 teve alguns problemas de animação e esse episódio é bem fraquinho nesse quesito, não tem nada que destaque ele. Enfim, vocês acham que eu fui maluco? Vocês acham que eu coringuei no meio do vídeo? Comenta aí pra vocês quais são os piores episódios de cada parte de Jojo e qual deles você mais odeia. Eu sou o Rick, se você gostou do vídeo deixa um like, se inscreve porque isso me ajuda muito. E é isso aí, tenham um bom giorno.